Oi, Charles, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Tá Deus. me Que bom ouvindo que deu bem, hein? certo. Tá tudo bem. Pronto, deu certo. Aqui deu uma Tudo. falta de energia rápida, aí eu estava preocupado porque senão eu ia usar o 4G. Mas já Uhum. voltou, deu certo. E aí, tudo bem? Tudo. Estamos aqui a postos aqui pra gente falar de literatura. Que legal. Você poderia se apresentar para o pessoal, já que vai ficar registrado, né? Ah, Você sim. tem toda uma carreira na literatura, né? Acadêmica. É. Olá a todos, né? Primeira, boa tarde a todas e a todos. Meu nome, como o professor João Paulo citou, sou o professor Charles Ribeiro Pinheiro, né? Sou graduado em letras pela UFC, também fiz mestrado e doutorado em letras pela UFC, com ênfase em literatura comparada. E todos esses anos aí, já 15 anos, estudando a obra literária de Rodolfo Teófilo e também do contexto literário que ele pertencia, né? A padaria espiritual, a Fortaleza ali do final do século XIX, início do século XX, todo esse contexto, esse sistema literário é base dos estudos que eu venho fazendo ao longo de mais de uma década. Já tem tudo isso, rapaz. Desde 2004, se eu não me engano. Antes mesmo de entrar na UFC, eu já estudava, né, essa parte de história e literatura cearense. Aí quando eu entrei no curso de letras em 2004, aí eu dei prosseguimento de forma acadêmica, né, no grupo de estudos da professora Dalice de Castro Silva e venho prosseguindo até hoje. Ah, certo. Legal. Ei, mas eu lembro que a gente tinha conversado uma primeira vez, um primeiro contato, na Uhum. verdade, não era uma conversa, foi no teu comentário sobre a normalista, né, por causa das Ah, sim. capas. A gente ainda vai, inclusive, falar disso. Mas eu queria Isso. começar te perguntando o que é que a normalista representa para a nossa literatura cearense, né? Porque eu e você somos cearenses, né? Tu é de Fortaleza? Sim, sim. Eu sou de Nascido e Crateús. criado ali no Mucuripe. Pois é, eu sou de Crateús, mas já moro em Fortaleza há mais de 15 anos. Mas, enfim, a literatura cearense. O que é que a normalista representa para a literatura cearense? Eu acho que é bom, é super importante para a literatura cearense, mas é bom a gente ampliar o leque, né? Ele é muito importante para a literatura brasileira, porque no Brasil, né, o advento aí da escrita realista e naturalista, é, virou uma espécie de moda, né? Claro que temos grandes escritores como a Luiz de Azevedo, enfim, mas assim da década de 80 e 90 é, é, existiram muitos escritores naturalistas em vários estados brasileiros. E a questão assim, não é apenas adotar uma moda, né? Você lê um livro de um autor europeu, francês, eu vou copiar esse estilo e vou tentar reproduzir assim. Mas assim, isso exige uma maestria, né? Existe conhecimento. Então, a questão da normalista aqui para nós, né? Em primeiro lugar, né, ele vai ser um retrato da cidade de Fortaleza, né? A cidade de Fortaleza ali é uma espécie de microcosmos da cidade moderna, que deveria ser moderna, mas não é, né? Por conta do narrador vai citar isso, o personagem Zusa, que é o envolvimento amoroso da normalista, ele vai citar que Fortaleza é uma cidade atrasada. E por conta de ser uma cidade atrasada, no ponto de vista do personagem e do narrador também, ele vai ter uma série de comentários a respeito do que seriam as propostas modernas para uma civilização, educação, a moda, a cultura, os costumes, enfim. Então, o Adolfo Caminha ele vai escrever esse romance, né, na onda desse tipo de romance chamado de romance de costumes, né, que foi desenvolvido por Honoré de Balzac. Então, o Adolfo Caminha vai desenvolver esse romance, né, e claro que ele é naturalista, mas tem muito dessa questão de ser esse romance de costumes, que vai tentar traçar ali um retrato da sociedade de sua época, um retrato contemporâneo, e é importante porque ele publicou o livro no Rio de Janeiro, né? Então ele estava ali no centro ali da literário e econômico do Brasil, e ele publicou o livro no Rio de Janeiro, e ele teve um certo sucesso no Rio de Janeiro. Um pouco tempo depois é que ele reverberou a sua recepção aqui em Fortaleza, né? De modo bem teve uma recepção fria e também bem complicada, né? Que a gente pode tratar depois. Mas assim,
o grande romance, né, que todos consideram, inclusive o professor Santos de Azevedo, seu maior estudioso, é O Bom Crioulo, né? A Normalista é o primeiro romance de fôlego do Adolfo Caminha, e ele vai aperfeiçoar a sua escrita naturalista e realista em Um Bom Crioulo. É tanto que o Bom Crioulo ele tem traduções para várias línguas, né? Mas a Normalista, em relação ao Bom Crioulo, ele é menos famoso nacionalmente e internacionalmente. Mas a Normalista é muito interessante, muito importante por conta desse retrato que ele faz da cidade de Fortaleza. Por exemplo, a Luiz de Azevedo, no Mulato, né, ele traçou também um perfil da cidade de São Luís, do Maranhão. E assim, cada escritor naturalista brasileiro, em seus estados, né, ele tentou traçar ali o perfil de sua civilização, né, de sua cidade, do seu estado. E é interessante porque traça um perfil ali realista, naturalista de cada estado e de cada província. Aí a questão do preâmbulo, né? Você disse que a gente ia falar depois, mas eu queria tocar lá no assunto agora, né? Porque tem quem comente que o livro foi uma vingança do Adolfo Caminha em relação à cidade, por conta de um relacionamento escandaloso que ele teve, né? Aqui em Fortaleza. O que você poderia acrescentar a gente sobre isso? Considerando que tem gente aí que talvez nem conheça, né, sobre essa questão. Isso. É porque, por exemplo, o Adolfo Caminha foi um homem de seu tempo, né? Um homem muito ativo, muito polêmico ali, republicano, né? Apesar de estar ali situado ali no fim da monarquia aqui no Brasil. Mas, assim, estudando, né? Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Santos de Azevedo, né? Ele dando aula e falando para a gente a respeito do livro. E, por exemplo, como a gente está aqui no IG da série Bom Livro, por exemplo, vou mostrar aqui os 2 exemplares, né? E esse é o exemplar, não sei se aparece ao contrário aí, né? Esse é o exemplar que foi editado, publicado em 1998 pelo professor Santos de Azevedo, na editora Astra. Esse é o que eu tenho, essa capa. Isso. E também no mesmo ano temos 2 edições, certo? Só qual é a diferença das 2 edições? Elas são organizadas por professores e pessoas diferentes. Mas assim, vai além disso, né? Porque é interessante aqui, nessa capa, que ele salienta os 2 personagens, né? A Maria do Carmo, né? A morena com os olhos cor de azeitona, e o canalha, né? O João da Mata, o cara que vai deflorar essa jovem. E é um desenho bem realista, né? E interessante é que na outra capa, a gente percebe que aqui é um trabalho mais subjetivo, né? Ele lembra muito aquelas figuras, aquelas ilustrações Art Nouveau, do início do século XX, e percebemos aqui no centro, né? A Maria do Carmo de perfil, sendo englobada por uma sombra, né? A gente percebe que existe aqui uma silhueta de uma sombra, né? A gente percebe que aqui em cima tem um chapéu, tem um óculos aqui, o pissenê, e temos um bigodinho, né? E essa mão passando pelo corpo da Maria do Carmo, então a gente percebe que essa sombra, né? Representa o seu padrinho, João da Mata. E é interessante que, além dessa sombra também forma, né? Tem a flor e tem o trilho, né? Que o romance se passa na Rua do Trilho, que é ali a atual Rua Tristão Gonçalves, em Fortaleza. Mas voltando para o caso aqui do Adolfo Caminha, o Adolfo Caminha, ele perdeu os pais, né? Durante a seca de 1877, a grande seca que teve no Ceará e no Nordeste, e ele foi mandado para morar com parentes no Rio de Janeiro, e ele entrou na Escola da Marinha. E depois, já adulto, né, ele foi, já como oficial da Marinha, ele veio servir aqui em Fortaleza no ano de 1889, isso até o professor Santos salienta em sua biografia do escritor Adolfo Caminha, e ele tem um envolvimento amoroso, eu até anotei aqui, com uma moça chamada Isabel Jataí de Paula Barros. Só que a Isabel já era casada com um oficial do Exército, né? Então, esse envolvimento amoroso, né, que foi conhecido de toda a sociedade de Fortaleza, teve um escândalo, um grande, enfim, eles foram, né, cancelados aí pela sociedade, assim, malquistos, enfim. Então, dizem, né, muitos biógrafos e críticos literários que a Normalista é uma espécie de vingança, né, como você salientou, em relação à cidade de Fortaleza. Mas mesmo que não tivesse esse aspecto biográfico, já é comum, já é costume dos escritores naturalistas escreverem, publicarem sobre temas escandalosos, né? Sobre adultério, sobre incesto. Então, sobre os temas mais escabrosos da sociedade, né? Questões eróticas, morais, doenças, assassinatos, já é pauta do romance naturalista. Mas, assim,
Claro que a gente não pode esquecer desse ponto biográfico, porque até o professor Santos salienta que muitos personagens que existem na Normalista nós podemos traçar um perfil, traçar um paralelo com as pessoas que viveram na época. Por exemplo, o governador, o presidente da província que aparece na Normalista, né, que é o Dr. Castro, ele é paulista, né, um homem tido como um homem civilizado, um homem superior. Ele é um paralelo, nós não podemos dizer que era o presidente Carlos Castro, mas traça um paralelo bem fiel, né, com essa pessoa. Então, é um romance polêmico, né, escandaloso, porque o Adolfo Caminha, como eu já citei agora a questão do Balzac, o Balzac é uma espécie de desenvolver o romance como uma espécie de reportagem, né, um historiador dos costumes. Então, o Adolfo Caminha vai traçar esse quadro da cidade de Fortaleza para falar da hipocrisia das pessoas, né, do Ceará moleque, do cotidiano dessa cidade. Então, enfim, é esse romance polêmico, porque trata desse caso de defloramento da adolescente, a Maria do Carmo, mas existem muitas outras coisas no romance também, casos de adultério, romances velados, esses romances de alcova, falatórios, enfim. Então, uma série de coisas que denunciam esse aspecto que seria a cidade crescendo no quesito moderno, material, mas no âmbito do costume muito atrasada, né, na Adolfo Caminha. Eu ia te perguntar exatamente essa questão agora das capas que você até antecipou. Qual é a diferença que o leitor vai encontrar entre comprar uma capa ou a outra? Porque agora essas duas são vendidas apenas em sebos, né? Isso. Eu lembro que na capa preta, na edição dos anos 80, o prefácio é assinado pelo professor Santos também, não é? Tu tens ele também aí contigo ou não? Não, esse não. Não. Mas eu tenho uma edição, você já viu, né? Mas já vi. Eu tenho uma edição, mas é da ABC Editora. Mas assim, o texto ele é praticamente o mesmo texto aqui dessa edição, certo? Que a ABC Editora, aqui em Fortaleza, publicou uma série de também os romances clássicos da literatura brasileira, né? E quem cuidou de organizar esse livro foi o professor Sanzio. Aí foi a publicação de 1997, se eu não me engano. Então, mas assim, aí... Sim, pode dizer. Pronto. Tem diferenças fundamentais, certo? Não é apenas de capa. Porque assim, a Normalista é um romance que faz parte dos clássicos da literatura brasileira, né? Então, existem, se você for analisar os livros de história da literatura brasileira, os livros didáticos, mesmo se ele não for trabalhado, né? Mas ele pelo menos há uma citação em relação a Adolfo Caminha. Mas é um livro de conhecimento assim, nacional, certo? Faz parte do currículo. Né? Você vai estudar realismo, naturalismo, você vai... Na escola você sempre vai encontrar, esbarrar com o nome do Adolfo Caminha, ou com a Normalista, ou com o Bom Crioulo. Mas assim, quais são as diferenças fundamentais, né? Que não é só a questão da capa, porque o professor Sanzio, como especialista no estudo da vida e da obra do Adolfo Caminha, ele preparou esse livro, né? São os dois livros, né? Então, os dois livros, como eles têm esse aspecto didático, eles têm um complemento didático. E também, para facilitar questões de palavras, léxico, história, menção literária, também eles têm notas de rodapé. Os dois têm nota de rodapé. Mas, por exemplo, quando você observa os suplementos de estudo, de leitura, são bem diferentes. Esse suplemento dessa edição aqui, que até tem o prefácio da professora Maria Lajolo, você percebe, ou folheando, que ele já é desenvolvido para o vestibular. Ele tem questões de vestibular, ele tem análise do narrador, de personagens. E o suplemento do livro organizado pelo professor Sanzio, ele está aqui, você percebe que, além dele ser maior, né, ele é dividido em muitas partes aqui, ele abarca todo o estudo narratológico do livro. Ele vai desde os personagens, todos os personagens, exercícios sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a ideologia do escritor, sobre questões de ponto de vista, questões históricas, resumo. Então, é um suplemento didático que ele tem essa feição mais narratológica e vai analisar o livro como um todo. Em relação às edições, né? Tem um ponto aqui que eu vou me alongar, mas só que eu vou falar primeiro das notas de rodapé. Certo. A nota de rodapé desse livro aqui, eu conferi todos, né? Tem aquela coisa do
pesquisador chato que eu sou, olho coisa por coisa. Aí eu olhei as notas de rodapé, ele refere a lugares, por exemplo, Mucuripe, sobre o Porto, fala de palavras, né? E ele tem menos notas de rodapé do que o outro. Agora o outro, que é esse aqui, que é o do professor Sanzio, ele é bem mais rico de notas de rodapé, e o professor Sanzio teve essa preocupação de cada, porque se você, nós que lemos o romance, e também a gente convida a todos a lerem, é um livro que também fala muito de literatura, né? Muitos personagens são poetas, eles publicam poemas, crônicas nos jornais aqui de Fortaleza, da época, né? Eles citam Juvenal Galeno, Barbosa de Freitas, que são poetas aqui cearenses, cita Balzac, Essa de Queiroz. Então eles citam uma série de escritores, e cada escritor e poeta que é citado, o professor Sanzio puxa uma nota de rodapé explicando. Por exemplo, títulos de livros, o professor Sanzio puxa uma nota de rodapé, e também em relação a acontecimentos históricos e lugares aqui, tipos aqui de Fortaleza do Ceará, que o leitor de fora não vai ter acesso. Por exemplo, nomes de ruas que na época, 1880, tinha um nome, hoje em dia tem outro nome, diretor da escola normal na época. Então o professor Sanzio enriquece esse livro com muitas notas de rodapé relacionadas à história literária cearense, nacional, pontos históricos específicos da história de Fortaleza e do Ceará. Pois é, eu ia te perguntar. Então, assim, quem faz a preparação e também, da edição... também, eu esqueci. E tem o principal de todos, porque nessa edição tem epígrafe em francês, né, do Balzac, e infelizmente aqui essa não tem, certo? E é uma coisa que eu acho muito interessante, né, eu estudando curso de letras com vários professores, é uma questão que a gente aprende, né, claro que existem todos os tipos de leitores, né, mas nós somos professores de letras, né, nós somos muito chatos em relação a isso aí, mas assim, é interessante que a editora, o editor, ele respeite a maneira como o escritor publicou seu livro, né? Se tem epígrafe, então publica-se com epígrafe. Isso acontece muito com livros de vestibular, né? Quando uma editora faz uma edição de um livro para o vestibular, para economizar, às vezes eles tiram notas, tiram epígrafes. Então, nesse livro, na Normalista, existe um epígrafe em francês, do Balzac. Que é o mesmo do original, né? Que é o do original. E eu acho fundamental, muito importante essa epígrafe, claro que está em francês, né, porque o francês era a língua da época, está em francês, e é um ponto que eu até puxei para a minha pesquisa de doutorado, que a minha pesquisa de doutorado eu pesquisei as polêmicas literárias do escritor Rodolfo Teófilo. E o Adolfo Caminha foi um que teve uma briga muito intensa com o Rodolfo Teófilo, na década de 1890, e eles que estavam brigando para ver quem era o melhor escritor naturalista, né? Se era o Rodolfo Teófilo com a Fome ou se era o Adolfo Caminha com a Normalista. E quando o Rodolfo Teófilo vai meter o pau na Normalista, né, criticar, a primeira coisa que ele levanta é justamente essa epígrafe do Balzac. Porque a epígrafe é francês, certo? Aí eu fiz uma tradução, eu vou até pescar aqui, certo? Aí a epígrafe fala mais ou menos o seguinte, certo? A epígrafe, ela é uma epígrafe do livro do Balzac, que faz parte da Comédia Humana, se chama A Última Encarnação de Vautrin. Então a epígrafe fala mais ou menos assim. Uma das obrigações às quais o historiador dos costumes não deve jamais faltar é de forma alguma desgastar a verdade através de arranjos em aparência dramática, sobretudo quando a verdade tomou a si a pena de se tornar romanesca. Então, assim, quando o Balzac o Adolfo Caminha coloca essa epígrafe do Balzac, o que é que ele quer dizer? Ele quer defender justamente essa questão do escritor realista naturalista, de não comprometer a verdade que ele quer retratar em seu romance com arranjos romanescos, né, arranjos de imaginação. Só que o Rodolfo Teófilo, ele vai criticar o Adolfo Caminha, porque assim, o Adolfo Caminha era um romancista, né, não é um historiador. Então, o Rodolfo Teófilo vai procurar alguns erros no livro, erros históricos e científicos, para apontar essa falta que o Adolfo Caminha faz para ele não cumprir os requisitos que estão na epígrafe colocada por Balzac, né? Tem um momento que o romance também ele tem uma passagem na seca de 77, né? Porque os pais de Maria do Carmo, eles sofrem com a seca lá no interior, eles migram para a cidade de Fortaleza. Então tem um ponto do romance anormalista que o narrador fala que
quando o Mendonça, o pai da Maria do Carmo, chega com a família a Fortaleza, eles avistam a igreja no Coração de Jesus, certo? Só que o Rodolfo Teófilo vai assinalar que nessa época, em 77, não existia a igreja, né? Então são alguns pontos dessa briga que o Rodolfo Teófilo coloca. Mas assim, a epígrafe é muito interessante, porque revela essa filiação não apenas naturalista, mas assim, realista que o Adolfo Caminha tem em relação com essa tradição desses romances, romances, como eu posso dizer, esses romances que retratam a sociedade, esses romances de costume. Então, o que foi que aconteceu? Que a editora percebeu o erro, digamos assim, e repentinamente republica com outra capa. Alguém, foi o professor Santos que se manifestou? O que foi que aconteceu? Tu sabes? Não, o professor Sanzio, né, ele citou em sala de aula, ele fala que para elaborar um livro, né, principalmente quando é um livro que vai ser um livro didático, vai ser vendido para escolas, enfim, então há uma preocupação dos professores e editores de fazer toda essa parte didática, né, biografia do autor, cronologia, falar do livro. Então, né, para fazer esse material é preciso fazer uma pesquisa, né, então o livro do professor Sanzio é um livro de referência, né, em relação à vida e à obra do Adolfo Caminha. Então, percebeu-se, né, essas problemáticas, mas o próprio Sanzio, eu acho que ele também entrou em contato com a editora, e o Sanzio falou, né, que ele, se desse a oportunidade, ele faria uma edição desse livro, e foi dada essa oportunidade para ele, né, tanto que até assim, é difícil fazer isso, por exemplo, você ler linha por linha de cada livro para comparar, certo? Aí você tem que passar, não é dias, não, é um mês, assim, praticamente. Mas eu li alguns trechos, por exemplo, nessa edição aqui, há uma preocupação dos revisores em adequar a linguagem para o português padrão brasileiro da época, né? Porque a gente tem que perceber que esse livro foi publicado em 98, né? Antes do acordo ortográfico que nós temos de 2009. Então, o Adolfo Caminha, ele era muito fã da literatura portuguesa, principalmente do Eça de Queiroz. Então, é visível no texto do Adolfo Caminha você perceber que ele usa as palavras como se fosse em Portugal, né? Cousa, palavras aportuguesadas, né? Português de Portugal. Então, nessa edição aqui, houve essa revisão, né? Essa passagem de cousa para coisa. Já no livro do professor Sanzio, ele como é uma marca estilística do Adolfo Caminha, essa presença da literatura portuguesa, principalmente de Eça de Queiroz, então o professor Sanzio deixou esses termos aportuguesados e também palavras em estrangeiro, por exemplo, bonde, né, escrito com grafado mesmo em inglês. Então, tem essas questões aí de revisão, por exemplo, tem um trecho que eu vi uma flexão do verbo haver também, que nesse aqui foi flexionado e nesse outro não, porque tem realmente essa questão, né? Tem uns termos naturalistas que o Adolfo Caminha utiliza para citar um estado da personagem também, o professor Santos também deixou esses termos. Então tem essa preocupação estilística mesmo, né, de se preocupar em preservar a escrita original do autor, né, da sua primeira edição, da segunda edição, da edição que ele revisou em vida ainda, né? Não fazer alterações drásticas, né? É claro, né? E respeitando a questão da grafia atual que nós vivemos. Não, porque agora é curioso você dizer isso, porque naquela edição dos anos 80, é ele quem faz o prefácio. Isso. E aí, nos anos 90, colocaram a professora Marisa Lajolo e depois refizeram com o professor Santos novamente. Pois é, aí a gente entra nas questões editoriais, né? Porque aí tem questão... o que foi que aconteceu, a gente não sabe, né? Porque tem questões mesmo... Não, assim, a gente deduz, né? Porque, por exemplo, uma editora... Assim, uma coisa que eu sempre aprendi estudando, né? Vendo a questão do mercado editorial, o maior consumidor, o maior cliente de livros no Brasil ainda são os governos, né? O governo federal, o governo estadual... Então, assim, há uma preocupação das editoras em produzir livros, né, material didático, para serem vendidos por governo, né? Então, esse era um livro que era adotado e que era vendido por governo federal, os governos estaduais, enfim. Então, há essa questão de
de produzir mais edições, né? De escolher um professor gabaritado, famoso, para escrever prefácios, orelhos. Então, a gente vê que tem questões editoriais aí. Talvez, por exemplo, uma venda o professor Sanz é um professor especialista, muito inteligente e tal, mas talvez ele não seja conhecido em determinado estado, e há uma exigência de colocar uma pessoa mais conhecida. Por exemplo, um livro editado no Rio Grande do Sul, chama-se um professor do Rio Grande do Sul para escrever o prefácio. Ah, o livro vai ser publicado no Pará, então chama-se um professor paraense para escrever, né? Então tem esses meandros aí editoriais, né? Fazer novas edições do mesmo livro para vender, enfim, então tem essas questões aí, né? Então você indicaria... Entro nas alcovas editoriais aí que não tá fora do nosso alcance aí, né? Aí no caso você então indicaria então essa segunda publicação dos anos 90, no caso da porque infelizmente o professor falou dessa edição de 98, né? Dessa primeira edição, ele não dos momentos que conversei com ele da sala de aula, né? Quando a gente trabalhou com romance normalista, ele não falou muito dessa versão dos anos 80 e também, infelizmente, eu também não tenho essa edição, né? E o dossiê também é assinado pelo professor Sanzio? Aquele dossiê que vem no final? Não, o dossiê que vem no final é o mesmo, né? Mas não, ele tem algumas diferenças. Ele tem algumas diferenças. Mas, assim, realmente não dá para saber, certo? Acho que foi porque eu não sei se tem uma assinatura, ou se é a assinatura dos redatores aqui, do material didático, porque entre um e outro é assinado, aqui do Sanz é assinado pelo professor Antônio Carlos Olivieri. E nesse aqui não tem assinatura. Porque tem essas questões, né, que a gente faz estudo comparativo, por exemplo. Ó, aí nesse aqui não tem assinatura, né? Ele é quase igual, certo? Porque aproveitou-se, né, boa parte do texto, mas tem alguns acréscimos do que tem desse livro aqui é maior em relação a esse aqui. Então, só mostrando as capas, edições, né? Só mostrando as capas pro pessoal, né? Sim. Aí, qual é a que você a do professor Sanz, que ele organizou, essa aqui. A última que ele organizou, né? Depois ele disse que dava muito trabalho e o pessoal ainda mexia também, né? Ele disse que não fazia mais. Então essa foi a última edição que o professor Sanz organizou da Normalista, para a Editora Arte. E esse aqui é o mesmo livro, só que do mesmo ano, só que organizado com outra grafia de texto, com outras notas de rodapé e com a introdução da professora Maria Lajolo. Né? Então, tem essa questão do mesmo ano, da mesma editora, ter duas edições diferentes do mesmo livro. Mas até pelo fato do professor Sanz ser realmente um especialista no Adolfo Caminha, é preferível ficar com a segunda edição, né? Pois realmente é preferível, né? Porque além de eu ter essa edição da editora Arte, eu tenho uma outra edição, né? Porque não está aqui perto. Mas assim, em relação a ler, assim, eu li, acho que foi 2000 ou 2001, eu li essa edição. Aí depois que eu adquiri a edição do professor Sanz, porque também ele assinalou, né? Ele explicou qual era a capa da edição, então eu fui atrás, eu consegui encontrar no sebo, porque se você pega a edição atual, você for comprar da editora Asca, é essa edição que seguiu, né? Não a do professor Sanzio. Foi, porque eu ainda comprei novo a do Sanzio. Mas aí, sabe como é que você descobre? Você analisa as notas de rodapé, porque, por exemplo, quando tem um momento do romance em que o João da Mata, ele foi professor, né? Aí ele é metido a inteligente, ele é mau caráter, mas ele é metido a inteligente, né? Ele tá conversando com o Perneta no bar do Zé do Gato, lá no centro. Aí eles ficam conversando, ficam falando mal do governo, enfim, falando da quintura, falando do preço do feijão. Aí eles começam a falar de literatura cearense. E aqui no Ceará não tem nenhum poeta que preste, poeta mesmo que prestou foi Barbosa de Freitas. Então, quando há uma referência a um autor cearense, né, de Fortaleza, aí o Sanz de Azevedo escreve uma nota bem específica explicando quem era esse poeta, tal, e você for observar outra edição, não tem essas notas específicas sobre literatura cearense, sobre história do Ceará, aspectos geográficos, logradouros. Então, a edição preparada pelo professor Sanz tem essas questões minuciosas nas notas de rodapé. Então você analisa, você pega essa edição mais recente, contemporânea, e analisa as notas de rodapé, que você vai encontrar a diferença. E a questão da epígrafe, né? Essa edição nova tem a epígrafe? Não lembro. Do Balzac?
Pois é, porque a epígrafe é a chave de tudo. Se você vê que tem epígrafe, é porque... edição que você tem aí, é que eu tenho. É, né? É essa edição da que passada pelo Sanzio. Pois é, mas editor, revisor, eles... A não ser que tenha um mexido todo mundo fica mexendo. Né? Todo mundo mexe. Mas assim, até eu estava analisando, né? Eles são até uns preços salgados, né? Atualmente, essas edições novas da editora Ático. Em torno de 36, 40 reais por aí. Não, eu vi foi para quase 50. Eu entrei no site mesmo da editora Ático, foi. Eu entrei no site lá e estava vendo os livros do S. de Queiroz, aí estavam quase 50 reais, viu? Mas eu tenho realmente curiosidade de comprar essa edição recente da editora Ático e edições mais antigas, né? Da Normalista. Legal. Deixa eu te fazer outra pergunta, já falando propriamente do romance, né? Considerando que tem pessoas que possivelmente não conheceram, o livro fala de 3 personagens que são basilares para o romance ocorrer, para a intriga ocorrer, que é o João da Mata, a Maria do Carmo e o Zusa, né? Aí, quem é cada uma das pontas desse triângulo? Pronto. Falando agora propriamente do romance. Isso, do romance, né? Assim, a Normalista é um romance de alcova, né? É um romance que os escritores naturalistas, eles adoram falar de questões eróticas, né? De polêmicas, de traição. Traição é com os naturalistas, eles adoram esse tema. Então, assim, mas a questão de tratar desse tema, por Adolfo Caminha, é realmente de trazer à tona essa hipocrisia da sociedade cearense. Por quê? Porque mostrar que é uma sociedade, assim... hipócrita, canalha, né? Que as pessoas... É aquela velha discussão filosófica, né? Que vem desde Platão e Aristóteles. Essa questão entre a aparência e a essência, né? Mas não é só porque é a sociedade cearense, não, né? Porque Platão e Aristóteles não eram cearenses, né? Mas se eles tivessem a cabeça chata, enfim. Então, assim, é aquela velha discussão, né? Entre a aparência e a essência. Então, essa vida, esse retrato da vida pública e a descrição da vida privada. Então, assim, na vida pública, né, do dia a dia, do cotidiano, das instituições, as pessoas pregam a moral, os bons costumes, o casamento, né, a castidade, a ética, a santidade, a fé, enfim. Mas só que, ocultamente, né, essas pessoas têm outros comportamentos nas suas alcovas. Né? Então, há essa problemática que Adolfo Caminha traz justamente com esse episódio, né? Que a Maria do Carmo, ela é filha de retirantes, vieram do interior do Ceará, e o pai dela, o Mendonça, né, a mãe morreu em consequência da seca, né, doente, e o Mendonça não teve nenhuma, como é que eu posso dizer, alternativa, de se não viajar para o norte do país para poder trabalhar, né, ele deixou a filha dele, a Maria do Carmo, sendo criada pelo João da Mata, que era o seu padrinho. Então, a Maria do Carmo, né, é uma jovem sertaneja, que no romance ela tem em torno de 15 a 16 anos, e ela é citada como, né, uma morena com os olhos cor de azeitona, né, e estudava na Imaculada Conceição e agora estava estudando no colégio normal. Né. Então, é descrito no romance que ela já era uma moça, uma morena que já estava com um corpo formado, um corpo de mulher que atraía a atenção e os olhares de todos, né? Tanto das outras moças com os olhares invejosos e dos homens e rapazes com os olhares de desejo. Então, tem o João da Mata, que é o padrinho da Maria do Carmo. Ele é descrito como um verdadeiro canalha, né? Realmente o cara tipo do jeitinho brasileiro, que ele ganhou dinheiro bajulando políticos, fazendo trapaças, trambiques, mas ele posa de homem muito bem apessoado perante a sociedade cearense. Ele tem amizade com políticos, com militares, e ele é amanuense do governo. Então ele é um funcionário público, né? Coloca para a sociedade como se fosse uma pessoa de moral e de costumes, né? Um cidadão de bem, mas ele tem seus desejos libidinosos, né? Ele foi acusado no interior de ter tentado chupar uma criança, né? E ele, como a sociedade da época é uma sociedade, né, patriarcal, machista, né? Ele exerce a sua dominação masculina em relação à sua esposa ali, a trata mal, a agride, e ele tem esses desejos. Ele é descrito de modo bem naturalista pelo Adolfo Caminha,
como um sujeito hediondo, feioso, parecendo realmente um monstro, né? A descrição naturalista que ele faz até muito com magro, aqueles tísico, aspectos, né? másico, com os olhos miúdos, né? Nariz grande, parecendo realmente um vilão. Então ele tem esses desejos carnais em relação à sua afilhada, que na sua concepção machista e patriarcal, ele era o dono dela. Então ela tinha que fazer o que ele queria, porque ela vivia sob as suas custas, então ela como se fosse uma espécie de sua propriedade. E, por sua vez, a normalista, ela se engraçava e se namorada pelo Zusa. O Zusa é o filho do coronel Souza Nunes, que era um homem proeminente da cidade de Fortaleza. E o Zusa, ele só vivia ali passeando com o governador da província, né, o presidente da província, que era o Dr. Castro. E o Zusa é um personagem interessante, que ele é estudante de Direito, né, está prestes a se formar, e ele estava ali, uma espécie de férias, ali na cidade de Fortaleza, porque ele estudava Direito na cidade de Recife, né? E a todo momento, pelas palavras dos usos, Adolfo Caminha vai criticando a cidade de Fortaleza, dizendo que a cidade de Fortaleza é atrasada, é a terra de bugres, né? A terra de pessoas que ficam falando da seca, da carne, do preço do caju, que poderia até ser uma cidade melhor, né? Moderna, mas as pessoas perdem muito tempo em falar da vida alheia, em ser maledicentes. Tanto que quando os jornais, os pasquins, né, ficam falando ali do namoro, né, do namorico entre o Zusa e a Maria do Carmo, ali na Rua do Trilho, que é a atual Rua Tristão Gonçalves, em Fortaleza, que fica no centro atualmente, é noticiado nos jornais, nos pasquins, como o namoro da Rua do Trilho. E o Zusa fica muito zangado com isso, é tanto que ele vai conversar com seu amigo José Pereira, que é o redator do jornal A Província. Ele diz que o problema do Ceará, de Fortaleza, é o Ceará moleque, né? Que essa irreverência, esse cinismo, né? Esse humor ácido, que, como é que eu posso dizer, que ataca a vida das pessoas, né? Então o Zusa vai criticar a questão do Ceará moleque, enfim. Então, os usos, eles e a Maria do Carmo têm essa correspondência amorosa, mas o padrinho, ao descobrir isso, ele fica zangado, ele proíbe a Maria do Carmo de ter algum tipo de relação amorosa com os Usa, porque secretamente o padrinho ele quer abusar de sua afilhada, né? Então o romance vai acontecendo uma série de episódios, o Adolfo Caminha mostra a escola normal, o passeio público, todos esses cenários para mostrar esses meandros da cidade de Fortaleza, né? Então, falando um pouco mais aqui do enredo, então tem essas investidas do padrinho para tentar ali seduzir a sua filha, porque ele beija a filha, cheira a filha, mas ela fica naquela questão de não saber o que fazer, né? Se ela denuncia, se ela grita, mas ela sabe que está ali morando de favor, e é ele que cria, e é como se ele fosse o seu segundo pai, a autoridade. Então ela fica, né, nessa tensão entre suportar os assédios do padrinho e esse amor que ela tem em relação ao Zusa, que é o filho do coronel. E que no final, inclusive, é não. Pode estar spoiler, viu? Não tem problema, não. Pode dar spoiler, que é um romance já de mais de 100 anos, né? Então, assim, tem todas essas investidas, né? Porque é interessante que no romance todo mundo fala mal de todo mundo, né? A Maria do Carmo, ela tem uma colega, que é a Lídia, né? Ela mora na casa de frente, e ela é muito conhecida como namoradeira, né? Então as pessoas falam mal no passeio público, na Praça do Ferreira, as pessoas dizem que a Lídia é muito namoradeira, que todo gaiato já deu um beijo na boca dela, enfim. Então é interessante que a Lídia tem um namorado, né? O Loureiro, um noivo. E na casa da Lídia, né? A Lídia, a sua mãe e o Loureiro, eles falam que lá na casa do João da Mata, né? Lá o João da Mata também já tem uma fama de ser um canalha, um assediador, e também ele não tem um vínculo matrimonial ali selado com a esposa, a esposa dele é sua Mase, enfim, então tem todos esses cochichos, essas conversas que rolam na cidade de Fortaleza, então uns falam dos outros, né? A mãe da Lídia diz para a Lídia não andar com a Maria do Carmo, porque poderia botar em mau caminho,
e o João da Mata disse para Maria do Carmo não andar com a Lídia também, porque ela poderia estar em mau caminho. Então, há essa rede, essa intriga de falatórios, de fofocas na cidade de Fortaleza, e já cai na boca de todo mundo essa questão do namoro da Maria do Carmo com o Zusa. Então, aqui, resumindo, quando o Zusa ele viaja para o Recife, né? Não, ele viaja para Baturité, com o presidente da província, e a Maria do Carmo fica muito mal, pensando que ela não corresponde ao seu amor, enfim. Então, depois do casamento da Lídia, né, o Zusa parte de vez para Recife, e depois desse episódio, o João da Mata ele consegue assediar, realmente deflorar a Maria do Carmo, que não, infelizmente, ela está diante de uma situação muito tensa, né? De modo naturalista, durante todo o romance, o Adolfo Caminha vai descrevendo que a Maria do Carmo já está tendo desejos sexuais, ela sonha com os homens na rua, ela fica excitada ao ler os livros do Eça de Queiroz. Então, o Adolfo Caminha vai construindo essa questão. Claro que a gente sabe que o João da Mata exerceu ali uma violência em relação a Maria do Carmo, né, essa dominação que ele fez ali, e ela fica grávida, né? E para esconder essa gravidez, para não ter um escândalo na sociedade, eles levam Maria do Carmo para Aldeota, que era na época era muito distante, né? Então, nesse período aí, nesse meio tempo, a Maria do Carmo ela fica muito mal, muito debilitada, doente, e ao ter a criança falece durante o parto, né? E o João da Mata fica muito indiferente em relação a isso. E é interessante porque, assim, o Adolfo Caminha poderia... claro que ele tece essa crítica de modo indireto, mas ele poderia fazer uma denúncia em relação a essa questão desse estupro, dessa violência que a Maria do Carmo sofreu, mas a Maria do Carmo, ela, depois de ter passado todo esse episódio, ela volta para a sociedade cearense, assim como se não tivesse acontecido nada, e arranja um noivo com outro rapaz. Então, assim, o Adolfo Caminha, ele trabalha muito tem essa denúncia, essa crítica social, dessas relações perversas, violentas, mas também tem essa questão das personagens estarem ali sobre esse domínio, mas também ter que ter essa personagem perante a sociedade, que o romance termina com a proclamação da República e a Maria do Carmo ali de volta, né, aos círculos sociais, como se nada tivesse acontecido, né? Então tem essa problemática que o Adolfo Caminha trabalha, porque é um romance naturalista, né? A gente não é um romance romântico. Um romance romântico a gente teria outro encaminhamento desse enredo, mas há todas essas problemáticas que o Adolfo Caminha trabalha nessa denúncia, esse retrato que ele faz da cidade de Fortaleza. Mas considerando assim, já vou para um outro ponto outro questionamento. Eu sempre considero muito que o ambiente, né, as descrições espaciais, elas também funcionam como personagens na narrativa. Sim, né? Sim. E quando a gente fala de Fortaleza, e eu lembro que quando eu li A Normalista, eu era adolescente, e eu tinha ido para Fortaleza uma vez quando criança, e quando eu cheguei, eu queria muito conhecer os locais, porque para mim era muito vivo na memória as descrições. E eu acredito que para o leitor que vai ler A Normalista, inclusive mesmo nós, aqui entre nós cearenses, tem muita gente que não conhece a obra, né? E aí a pergunta que eu te faço qual é a diferença que o leitor pode encontrar entre a Fortaleza narrada pelo Adolfo Caminha e a Fortaleza que nós temos hoje? Sim, é radical, viu? Muito radical. Não porque, só assim, pela questão histórica, mas... Eu sei. Entende o que eu quero perguntar? Não, entendi. Não é porque, assim, quando a gente fala de Fortaleza, né, infelizmente a gente está falando de uma metamorfose ambulante, né? Que a cada dia essa cidade se transforma. Mas, assim, a Fortaleza do Adolfo Caminha, que ele retrata, é uma Fortaleza ali dos anos de 1888 e 1889. Não? Então, era uma cidade ali que o núcleo da cidade é o que hoje é o centro de Fortaleza, né? Tem ali a Praça do Ferreira, o quartel da 10ª Região Militar, que foi o centro urbano da cidade de Fortaleza, que começou a crescer a cidade, passeio público. Então, esse centro de Fortaleza é um quadrilátero, né? A gente percebe que tem esse formato das ruas em formato xadrez, então a Normalista ela se passa nesse quadrilátero, né, que é a Rua do Trilho, que é a Rua Tristão Gonçalves,
aí ele fala da Conde Deu, a Rua Formosa, que é a atual Barão do Rio Branco. Então, é a cidade de Fortaleza, que Adolfo Caminha descreve, é uma cidade que estava ali nesse processo de modernização, né, de progresso, em que percebemos vários signos modernos, né, materiais. Por exemplo, o próprio cenário principal do romance, que é a casa do João da Mata, fica na Rua do Trilho, que é a rua que passava o trem, né, que ia até a cidade de Baturité. Né, a gente percebe a presença dos vapores, né, no porto de Fortaleza, que era ali na Praia de Iracema ainda não era o porto do Mucuripe, só no século seguinte. Então, a presença, a gente percebe, por exemplo, o passeio público ainda permanece, né, mesmo um pouco diferente, porque o Adolfo Caminha descreve ali as avenidas, né, do passeio público, que são as calçadas por onde as pessoas ficavam sentadas nos bancos, os cafés, ele cita ali na Praça do Ferreira até o Café Java, que foi o café que posteriormente foi reunida ali a Padaria Espiritual, né, um grêmio literário aqui de Fortaleza, no final do século XIX. Então, há esses signos, esses lugares que ainda permanecem. Né? Claro que a gente trata, tem romances que tratam de fatos históricos, lugares que depois desaparecem. Mas, basicamente, ali, algumas regiões, como Passeio Público, a Praça do Ferreira, a Igreja do Patrocínio, por exemplo, é citado ali o Benfica, né, que o Benfica era uma área afastada do centro. Né? Hoje em dia, o Benfica para o centro é um pulo. Né? Mas antes eram distantes, né? Então o Benfica era uma região que tinha muitos sítios e chácaras, inclusive ficava lá a residência lá do Gentil, né? Que se transformou na reitoria da Universidade Federal do Ceará. Então há essa descrição que é feita pela cidade de Fortaleza, né? Desse movimento das ruas, né? Essas crianças vendendo caju, jornal, vendendo cocada, o bonde, o trem. Então, todos esses signos, esses logadores ainda, mesmo com muita transformação ocorrida, mais de 100 anos depois, são cenários que podem ser encontrados. Né? O Passeio Público, a Praça do Ferreira, são centros ali, centros de movimentação urbana de pessoas, né? Que claro que tem os personagens, mas como você citou, o grande personagem desse romance é a cidade de Fortaleza. Eu acredito que sim, porque para mim era muito marcado. Eu queria muito conhecer o Passeio Público, exatamente porque me lembrava muito da Ensinos da Normalista, porque foi um livro também que me marcou bastante mesmo. Foi muito interessante. Pessoal, não sei como é que nós estamos de tempo. Rodrigo, dá um anúncio aí do tempo que a gente tem. E se quiserem fazer perguntas, o que eu ainda ia te perguntar, assim, do que está preparado aqui, né, do meu questionário, seria essa questão do porquê você indicar essa publicação da série Bom Livro, ou se você até, inclusive, indicaria alguma outra. Existe uma edição da Normalista que você consideraria melhor do que essa, que foi feita pelo professor Sanzio? Ou essa atende muito bem? Não, essa edição ela atende do ponto de vista mesmo, ponto de vista editorial, de linguagem, tudo, porque assim, a gente encontra até em domínio público, né? Você entra naquele site do domínio público, tem lá PDF, mas ele não tem nota, não tem epígrafe, não tem nada, só o né? texto, Então, né? só o texto limpo e seco. Então, assim, é um livro de domínio, um texto de domínio público, mas realmente o que eu indico, porque ele realmente ele atende ali. Claro, quem está interessado no enredo da Normalista, na história propriamente dita, pode ler qualquer edição. Mas assim, se você quer se enriquecer literariamente, conhecendo a estética naturalista, os pormenores da história literária, os pormenores da história de Fortaleza, então, o recomendável é essa edição, porque, claro que cada livro, cada romance, quando a gente fala ali no século XIX, né, que a questão do contexto é muito presente ainda nessa questão da mímese literária, né, que o que eu quero dizer, essa questão dessa tentativa de representar ou recriar a realidade, os romances, os personagens circulam entre cenários, entre lugares que se passam entre cidades. Então, assim, se você quer conhecer, por exemplo, Paris, né, então leia Flaubert, leia Balzac, mas aí tentar encontrar edições críticas, edições bem delineadas. E no caso da Normalista, se você quer conhecer o Adolfo Caminha, quer conhecer mais detalhes do romance, personagens, questões históricas, termos,
autores aludidos, toda essa problemática aí, esses pontos curiosos, interessante é procurar essa edição do Professor Santos, né? Infelizmente a gente só encontra em sebo, né? Mas assim, quem quer conhecer mais... Pronto, essa foi? Eu encontrei na Saraiva ainda. Foi? Rapaz, tá guardado assim uns mais de 20 anos, né? Só te esperando, né? Não, foi tipo assim, eu tive que fazer o pedido, tava em estoque, aí fiz o pedido pela internet e recebi pelos Correios. Ah, que bom. Pela Livraria então, Saraiva, quem quer... essa edição. Pronto, então quem quer conhecer mais e ir além, né? Se enriquecer mais com esse contexto, com essa cidade, com esse escritor, eu recomendava realmente a melhor edição feita por um especialista. Até porque também não teve mais nenhuma edição mais atual depois dessa. Foi republicado de novo? Você tem acompanhado? Assim, acho que não, né? Não, porque, por exemplo, eu acho que você conhece, por exemplo, a Ateliê Editorial, ela tem essa série desses livros aqui, ó. Sim. São muito bons, né? Feito por especialistas também, com notas. Tem por exemplo, eu tenho essa mesma edição do Memória de um Sargento de Milícia, que só de texto introdutório são quase 100 páginas, né? Então, por exemplo, edições novas, edições críticas, edições traduzidas do Bom Crioulo, que é outro romance do Adolfo Caminha, você encontra, assim, horrores, né? Porque a temática é uma temática muito atual, né? As pessoas, a questão que fala sobre as relações homoeróticas, as polêmicas, questão do racismo, dos maus tratos feitos pelos marinheiros. Então, é um romance que é muito atual para os debates de hoje, né? Então ele é muito editado, então você encontra muitas edições do Bom Crioulo, edições críticas, essa edição aqui é muito boa, já li. Mas, infelizmente, a Normalista, por exemplo, tem a da Editora Acha, né? Que já é uma edição clássica. Mas fora a da Editora Acha, nós vamos ter outras editoras publicando o livro Normalista de modo, assim, básico, né? Não tem mais nada além do que eu conheço, assim, não tem mais nada além do que, assim... as questões básicas de que outras edições já tratam. Mas o Bom Crioulo tem, assim, N edições críticas, edições volumosas, francês, alemão e turco, enfim. Eu sei que nessa última reformulação da série, a Normalista não foi contemplado, né? Eles republicaram apenas o Bom Crioulo. Mas se você tiver alguma pergunta... Questão da demanda, né? Questão da demanda, né? Infelizmente é isso mesmo. Eles reduziram bastante o catálogo. Eu queria saber se alguém mais tem pergunta, porque eu acho que já corta. É só 60 minutos, né? É tão pouco tempo. Né? Ah, sei. Não, assim, eu queria uma coisa que eu... parabenizar e também perguntar se seu empenho em resgatar essa questão desse estudo histórico, né, dessas edições dos clássicos brasileiros, pela série Bom Livro, da Editora Acha, porque isso aí, a gente que tem mais de 30, né, quase para 40, então isso faz parte da nossa infância e adolescência, né, porque os livros que a gente estudava no colégio, principalmente no ensino médio, de literatura, por exemplo, eu li o Crime do Padre Amaro nessa edição, da Memórias Póstumas de Brás Cubas, Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Quando você ia procurar o livro clássico brasileiro, romântico, realista, naturalista, era esse livro da Editora Acha. Então, assim, era a referência mesmo, né? É a referência. Então, assim, parabenizar esse seu resgate, né? E também perguntar como é que são essas últimas edições dos anos 2000, se tem acréscimo de livros, de novos autores, a quantidade de edição, assim... me esclarecer aí, que eu sou curioso em relação a isso. Porque eu também faz muito tempo que eu não me concentrei mais, né? Nessa tipo de publicação. Porque assim, foram 4 fases, pelo que eu ando pesquisando bastante, né? Foram 4 fases. A fase da capa branca, que é essa dos anos 1990, é a fase que realmente eles ampliaram bastante o leque de títulos. Mas na última reformulação, que foi visando o acordo ortográfico de 2009, né? Eles reduziram drasticamente o catálogo. Então, por exemplo, a Normalista você já não encontra mais. Os títulos do José de Alencar, quase todos os romances eram publicados nessa edição nova, caiu também, diminuiu. Né? Ficou de fora Diva, ficou de fora Sonhos Douro. Do Machado de Assis também, eles reduziram também praticamente só os realistas mesmo. Então, eles, como você falou, visando o mercado editorial, o que vai vender é esse aqui, então vamos publicar esse. Mas eu vi que eles tiveram boa intenção nos anos 90 em publicar muita coisa nova. Inclusive os que não eram tão requeridos assim, né? Pelo vestibular, pelos concursos que exigiam literatura. Mas nessa última fase reduziram drasticamente mesmo.
eu percebo que era assim, abarcar assim, a literatura, né? Porque tem livro que eu só tenho essa edição. Por exemplo, claro que tem umas edições antigas, mas muito mal feitas, até papel de jornal, às vezes nem me interessa quando eu vou no sebo. Não, Mas porque eu a sempre gente quer uma procuro edição que tenha uma encontrar. qualidade boa, né? Então sempre eu procuro, acho que dos clássicos da literatura brasileira, eu sempre procuro ter pelo menos uma edição dessa série Bom Livro, de cada livro, né? Mas é difícil você encontrar, viu? É difícil, mas no sebo, na arte e ciência, você encontra, ó, fazendo aqui o... Tu conhece o Vladimir, né? Não, mas eu Fazendo também sempre propaganda do encontrava onde Vladimir. tem muito, ó. Onde tem muito, também lá no Geraldo, viu? O Geraldo sebo tem geral muito, também tem. Tem. tem muito. Não, geralmente você encontra em sebo. Mas tem coisas que você não encontra no, né? Apesar de que o preço está realmente salgado. É. Tem uma Na pergunta. verdade, é para ser o contrário, né? Para você democratizar a leitura, apesar dos livros estarem em domínio público, você vê lá em PDF, mas assim, a questão era democratizar a leitura, assim, as pessoas terem acesso a esses clássicos da literatura, porque assim, eu não gosto, é cômodo você dizer que um adolescente ou um jovem dizer que não gosta de José de Alencar ou de Guarani é chato, claro que tem os gostos pessoais, né? Mas às vezes a pessoa não teve nem a oportunidade de ler ou de ter uma série de leituras ao longo da vida, da adolescência, para lhe fornecer assim material linguístico mesmo, para poder lutar com esses livros. Porque quando eu fui ler Memórias Póstumas Brás Cubas, também não foi fácil para mim, né? Muitas palavras eu fui recorrer ao dicionário, Para e ninguém, né? ao longo do tempo, Porque a ao gente longo do começa a ler com tempo, 12, 13 anos. isso. Então, ao longo do tempo, quando a gente vai adquirindo conhecimento linguístico e experiência de vida e conhecimento histórico, enfim, quando você pega um romance desse para ler novamente, então, assim, a sua compreensão se torna-se bem mais aclarada. Porque, por exemplo, eu me lembro que eu fui descobrir o que era Almocreve lendo Machado de Assis. O que é Almocreve? Tem até um capítulo de Memórias Póstumas. Almocreve, eu fui ver, né? Era uma pessoa lá que criava, que conduzia burros. Então, a partir do que a gente vai lendo cada vez mais, a gente vai ampliando o nosso capital cultural, né? Com certeza. Charles, eu vou ter que fechar. Falta menos de um minuto para encerrar a live, já está sinalizando aqui. Rodrigo tinha uma pergunta, mas aí eu vou, então, deixar para você não poder responder com o tempo. É melhor o Rodrigo perguntar em off, Rodrigo. Eu vou deixar, então, o teu contato lá pelos stories. Diz aí pro pessoal, dá tempo ainda. Fala aí do teu perfil. Porque assim, meu perfil no Instagram, né, é prof.Charles Ribeiro Pinheiro, né? Porque é um perfil que está ligado ao meu projeto de extensão, né, que é o Entre Lugar na Literatura Cearense, em que eu divulgo literatura cearense e literatura brasileira, né? Postagens sobre esse conteúdo, esse assunto, e também as várias atividades culturais e literárias que eu venho fazendo ao longo do tempo. E futuramente vocês vão ter novidades aí a respeito da Padaria Espiritual, Rodolfo Teófilo, muito mais coisa vem aí. Pois, Charles, obrigado, viu? Só estou te cortando porque realmente vai já cortar aqui. Não, as redes sociais nos perseguem. Mas as portas ficam abertas, e quando você quiser falar de algum outro livro é só chamar, viu? Tá bem. Pois um abraço bem forte. Tchau, gente. Abraço.